Bem, meus queridos alunos, estamos aqui para a aula 2, da frente 1, Física 1, Termologia, da revisão nossa do caderno 1 do SARS para a Universidade 2002. E nessa aula 2, o tema proposto é Termometria 2, que vai da página 7 à página 9, e vamos em frente. Então, o que ele propôs nessa aula foi apenas um aprofundamento do tema estudado na aula 1, certo? Muito bem, então nós estudamos que a relação entre as temperaturas principais Celsius, Fahrenheit e Kelvin é dada por esses três termômetros. Aí, então, no caso, nós temos o ponto do gelo e o ponto do vapor, respectivamente, 0, 32 e 273 para o ponto do gelo, 180, 212 e 373 para o ponto do vapor. E nós estudamos também que a relação entre Celsius e Fahrenheit se dá por C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9, assim como K igual a C mais 273, zero absoluto igual a 0 Kelvin a menos 273 graus Celsius, e a relação entre as variações de temperatura, caso a questão fale de variação, que é ΔC sobre 5 igual a ΔF sobre 9, que é igual a ΔK sobre 5. Isso foi estudado anteriormente. Mas nesse capítulo nós temos uma coisa interessante, a respeito dos termômetros arbitrários. O que é um termômetro arbitrário, professor? Chamando de termômetro arbitrário qualquer termômetro ou escala termométrica que não seja Celsius, Fahrenheit ou Kelvin. Ou seja, é comum você fazer questão do vestibular que fala um termômetro de mercúrio, marca tal e tal, um termômetro A, um termômetro B, certo? Então, foi qualquer outro termômetro que não seja Celsius e Fahrenheit, que já tem suas fórmulas próprias, o Kelvin, então nós vamos ter que fazer uma determinada sistemática, eu vou mostrar isso a vocês, e a gente chama isso de termômetro arbitrário. Outra coisa também que está sendo falada nas questões, nos exercícios, são os termômetros defeituosos. O que são termômetros defeituosos? Chamando de termômetro defeituoso um termômetro Celsius ou Fahrenheit que apresenta pelo menos um dos pontos fundamentais incorreto. Ou seja, um termômetro ele é um aparelho de medidas precisas, dependendo da sua utilidade. Então, não é legal que um termômetro não marque os pontos fundamentais de forma coerente, de forma correta. Se a questão disser que um termômetro está marcando um valor diferente, digamos, o termômetro certo marca para o ponto do gelo 2 graus Celsius. Esse termômetro não está correto, ele deveria marcar 0. Basta que um dos pontos fundamentais esteja errado, ou os dois. Até porque um termômetro defeituoso ele só tem uma única indicação correta, que corresponde entre o correto e o defeituoso de forma igual, certo? Então, vamos falar também disso aqui nesse estudo, desse aprofundamento. Muito bem. Então, vamos falar dos termômetros arbitrários. E para falar de termômetros arbitrários, eu escolhi logo uma questão do nosso material, que é um exemplo da questão proposta do número 04, que está na página 8. Ok? Então, a questão diz que uma escala termométrica A adota para a temperatura de água em ebulição a pressão normal um valor de 70 graus A. E para a temperatura de fusão do gelo a pressão normal um valor de 20 graus A. Outra escala B adota para a temperatura da água em ebulição a pressão normal de 90 graus B e para a temperatura de fusão do gelo a pressão normal de 10 graus B. A expressão que relaciona as temperaturas das escalas A, que ele chama θA, e B, que ele chama θB, é. Bem, então, vejamos que na nossa questão nós temos os seguintes dados. Nós temos duas escalas termométricas arbitrárias, A e B, certo? Então, nem é Celsius nem é Fahrenheit. Então, trata-se de termômetro arbitrário. E quando se fala de termômetro arbitrário, gente, devemos colocar essas duas retinhas paralelas representando os termômetros e identificar o seu ponto do gelo, o ponto do vapor, ou então as relações dadas. Não obrigatoriamente seu ponto de gelo e ponto do vapor, certo? Mas aqui no caso ele diz que água em ebulição, gelo ponto do gelo, então ponto de fusão do gelo. Então estamos tratando sim do ponto do gelo e ponto do vapor. Se você observar, nós temos a escala termométrica A que tem água em ebulição a pressão normal de 70. Então o ponto do vapor de A vale 70. E para a temperatura de fusão do gelo, nós temos 20 graus A, então o ponto do gelo de A vai valer quanto? 20. E outra escala termométrica B que adota para o ponto de ebulição da água 90, portanto B, ponto do vapor 90, e para a fusão do gelo 10. Ok? Então nós temos 10 para o ponto do gelo. Bem, galera, para todo valor em A vai existir um valor em B, não tenha dúvida. E ele pede que a expressão que relaciona as escalas. Então, vejam só, qualquer questão que não seja Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que tenha a forma pronta, só tem uma maneira de ser resolvida. Observar o intervalo A nas duas escalas, observar o intervalo B nas duas escalas e fazer a relação A está para B. Este é o segredo para se resolver uma questão de termômetro arbitrário. Não tem outra maneira. Então veja só, nesse caso, A menos 20
né, que é o intervalo A, né, na escala A, está para 70 menos 20, assim como B menos 10 está para 90 menos 10. Sendo assim, nós temos que A menos 20 está para 50, 70 menos 20, assim como B menos 10 está para 50, ou para 80, que é 90 menos 10. 50 e 80 pode ser simplificável por 10, não é isso? Então, cancela o zero. Então, nós temos que A menos 20 está para 5, assim como B menos 10 está para 8. Então, nós teremos que, bem, nesse caso, vamos fazer a multiplicação, né? Extremos das duas relações. Então, 5 vai multiplicar quem? B menos 10, assim como 8 vai multiplicar A menos 20. Então, portanto, nós teremos que 5 vezes B, 5B, menos 5 vezes 10, menos 50, 8 vezes A igual a 8A, 8 vezes menos 20, menos 160. Continuando nossa questão, nós teremos que 5B é igual, então, a 8A, menos 160, mais 50 passando para o lado da igualdade. Então nós teremos, professor, por que você botou B primeiro? Se você observar na letra A, B e C, começa por B. Apenas a letra D e E que começa pelo termômetro A. Então é aconselhável começar pelo B, porque tem 3 opções. Ah, mas não, repete, certo? Troca as posições para poder se achar a solução. Portanto, nós temos que 8A menos 110, B vai ser então 8A menos 110 dividido por 5. Então, nós teremos que 8 dividido por 5, B vai ser igual a 1,6A, né? Menos 110 dividido por 5, menos 22, portanto, a resposta vai ser a letra C. Então, a maneira de se resolver questões de termômetro arbitrário é colocar os valores dados, as relações dadas, e fazer a famosa relação A está para B. Muito bem. Termômetros em gráficos é outra coisa que foi colocada em exercícios nesse assunto. Atenção, gente, esses temas que eu estou falando aqui não veio como parte teórica na apostila. A parte teórica da apostila dessa aula, por exemplo, é apenas um pequeno resumo daquelas equações que a gente tinha falado antes. Mas o que é observado nesse capítulo é exatamente isso, que ele trouxe maneiras diferentes de ser cobrado termologia, ser cobrado termômetros em vestibulares. Então, para comentar quando o termômetro vem escrito em gráfico, eu escolhi a questão da página 7 do exercício de sala, a questão número 3. Então, Antônio, estudante de física, deseja relacionar as escalas Celsius com a escala do seu nome, A, em homenagem ao Antônio. Para isso, ele fez a leitura de suas temperaturas com termômetros graduados em graus Celsius e em graus A. Assim, ele monta um gráfico abaixo, qual a relação termométrica entre as temperaturas desses gráficos. Então, o gráfico montado por Antônio foi exatamente esse. Preste bem atenção, gente. Professor, isso é uma função do primeiro grau. Eu posso falar que y é igual a x mais b, y é c e a x, no caso aqui, é o próprio x, que ele está chamando aí, que devia ter chamado de graus A, né, certo? Então vejam só, quando você monta esses dois termômetros, o que é que acontece? Nós teremos que, para os dois pontos fundamentais, nós temos para x que valores 0 e 100, ok? X aí representa o Antônio. Então veja só, e nós temos para os valores de Celsius, 40 e 90. Então você sai da formação de gráfico, monta os dois termômetros lado a lado, voltamos a ter o caso anterior que eu falei, para todo valor de x vai existir um valor de c, e vamos fazer a relação de quem? A está para b. Voltamos a uma questão que envolve um termômetro arbitrário e um termômetro conhecido. Seja qualquer outra questão, envolver um termômetro arbitrário, se faz necessário fazer o que? A está para B. Portanto, fazendo A está para B, nós teremos que, no termômetro X, x menos 0 sobre 100 menos 0, ou A, chama como você queira aí, então, nós temos na escala Celsius, C menos 0 está para, ou C menos 40, desculpa, está para 90 menos 40, x menos 0 é x, 100 menos 0 é 100, C menos 40, vamos repetir, 90 menos 40 é 50. 100 dividido por 50, que no caso vai dar 2, nós teremos, portanto, que x é igual a 2 vezes C menos 40, então x vai ser igual a 2C menos 80. Então, gente, a dica que eu dou a vocês é exatamente essa, você saia da escala termométrica, dessa questão de gráfico, construa paralelamente os dois termômetros, é simples, é só pegar os dois pares ordenados para os valores dados, tá certo? Faz a questãozinha A está para B, muito simples, então nós chegamos aqui gabarito, a resposta é a letra C.
ok? Então vamos para a resolução de alguns exercícios a mais para fixar mais ainda o tema. Então vamos pegar aqui a questão 1 da página 7. Ele diz assim: em um dia típico na região centro-oeste é comum observar uma amplitude térmica diferente entre as temperaturas máximas e mínimas de um mesmo dia de 15 graus Celsius. O quanto vale essa mesma amplitude térmica na escala Kelvin e Fahrenheit? Aquilo que eu disse a vocês na aula 1. É bem simples a gente observar que a questão está falando de variação de temperatura. Veja que ele diz que a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas, certo? Então, é claro aqui que nós temos uma variação de temperatura de 15 graus Celsius, ok? E ele pergunta quanto vale essa amplitude em Kelvin e Fahrenheit. Então, gente, quando a questão é de variação de temperatura, é só usarmos que fórmula ΔC está para 5, assim como ΔF está para 9, assim como ΔK está para 5. É claro que não vamos usar as três ao mesmo tempo, não. Nós vamos ter que separar cada uma das perguntas à parte. Então, ΔC está para 5, assim como ΔK está para 5, já que ele pediu respectivamente primeiro em Kelvin. Então, ΔC e ΔK cancela 5 com 5, ΔC e ΔK são rigorosamente iguais, portanto, ΔK também é de 15 kelvins. Ok? Ah, pode ser letra C, pode ser letra D ou pode ser letra E. Bem, já sei que pode ser uma das três. Agora vamos para frente. ΔC está para 5, assim como ΔF está para 9. Portanto, 15 está para 5, assim como ΔF está para 9. 15 dividido por 5 é 3. ΔF sobre 9, 3 vezes 9, 27. Portanto, a resposta 15 Kelvin e 27 graus Fahrenheit está na letra D. Foi bem simples identificar que a questão trata-se de variação de temperatura. E termômetros defeituosos, que é outro tema que tem também aí abordado nas nossas questões. E para falar do termômetro defeituoso, eu trouxe a questão 10 da página 9 dos exercícios propostos, ok? Então diz que um termômetro Fahrenheit defeituoso resiste à temperatura ambiente de uma sala com 179 graus Fahrenheit, sabendo que este mesmo termômetro resiste a 28 graus Fahrenheit para o ponto do gelo e 232 Fahrenheit para a ebulição da água. Qual é a temperatura real da sala? Preste atenção que, além de trazer um termômetro com defeito, essa questão traz relação entre escalas. Porque nós temos uma opção em Fahrenheit na letra A, uma opção em Kelvin na letra B, duas opções em Celsius e tem mais uma opção em Fahrenheit. Portanto, se faz necessário prestar muita atenção nessa questão. Professor, como é que a gente sabe que essa questão de termômetro defeituoso? Gente, preste atenção. O Fahrenheit defeituoso está aqui, ó. Ele está dizendo que registra 28 graus Fahrenheit para o ponto do gelo e 232 para o ponto de ebulição. Eu disse a vocês que é fundamental saber o ponto do gelo e o ponto do vapor. O aluno tem que chegar no vestibular sabendo que Celsius é 0 e 100. Isso é fundamental, isso é informação básica, ok? Ele tem que chegar no vestibular sabendo que é 32 e 212. E esse termômetro está dizendo que é quanto? 28 e 232. Quando o correto seria quem? 32 e 212. Portanto, esses primeiros dados em Fahrenheit para o ponto do gelo e o ponto do vapor é de um Fahrenheit defeituoso. Então, para todo valor com defeito, existe um valor correto F. Então, eu vou chamar defeituoso de D e F comum, F correto de F. Muito embora os dois estejam medindo em Fahrenheit. Partiu para qualquer outra questão, que não seja simplesmente quanto é que vale uma temperatura em Celsius para Fahrenheit, a gente sabe que tem que fazer o quê? Olhar o intervalozinho A dos dois lados, olhar o intervalo B dos dois lados e fazer a relação A está para B. Gente, se torna repetitivo. Se o aluno domina a sistemática para fazer uma questão de termometria, de escalas termométricas arbitrárias ou defeituosas, ele se torna muito fácil. Ok? E é só seguir a regra. O que vai mudar são os valores na questão. Então veja só, A está para B. Só que foi dado na questão que o termômetro com defeito, o termômetro defeituoso existe temperatura de 79. Então D vai ser 79. Então D para 28 é o intervalo A. D menos 28, não é isso? 232 menos 28, que é o intervalo B, no termômetro defeituoso, no termômetro correto, F menos 32, 212 menos 32. Mas o valor defeituoso é quanto? 79 menos 28, sobre 232 menos 28, que é 204, vai ser igual a F menos 32 sobre 180. 79 menos 28 dá 51. 51 dividido por 204 vai ser igual a F menos 32 sobre 180. Acontece que 204 e 51 é simplificável. 204 dividido por 51 dá 4. E 180 dividido por 4 dá 45. Portanto, multiplicando aí em cruz credo, nós teremos que
45 vezes 1, 45, é igual a F menos 32. Portanto, nós teremos que F é igual a, passando 32 para o outro lado, vai dar 45 mais 32, 77 Fahrenheit. Observe que nós temos duas opções com Fahrenheit. Aí o aluno às vezes não olha a unidade, vai lá fazendo só os valores, né? Não coloca a unidade final e acha o valor 77 e olha a letra C. Tem 77, só que está em grau Celsius, gente. E aqui é 77 Fahrenheit, certo? O 79 Fahrenheit defeituoso, na verdade, é 77 Fahrenheit correto. Então, vamos continuar para resolver nossa questão. Se eu quero também em Celsius, vamos ver. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. C sobre 5 é igual a 77 menos 32 sobre 9. C sobre 5 vai ser igual a 77 menos 32, 45, dividido por 9. 45 dividido por 9 dá igual a 5. Portanto, Celsius é igual a 25. Já é a resposta da questão, já sabemos que é a letra D. Mas vamos calcular também quanto seria em Kelvin para não deixar nenhuma dúvida, certo? Portanto, K igual a C mais 273, K igual a 25 mais 273, K vai ser 298 kelvins. Então, a resposta é realmente a letra D. Espero que você tenha gostado e essas questões e outros materiais estão lá no YouTube. Visite o nosso canal e assine o nosso canal e vamos enviar a questão número 3 também, ou a aula de número 3 para vocês também. Um abraço.